Bom dia! Bom dia para o nosso bom Deus. Bom dia para Jesus. Estamos aqui, meus amigos, para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos dar um bom dia para toda a equipe espiritual que se faz presente, todos os encarnados e desencarnados que estão aqui, que mais tarde também irão ouvir o nosso Evangelho. Vamos agradecer a Deus por tudo, principalmente pela vida, porque a vida nos oferece o presente para ser vivido, mas a ilusão oferece o amanhã que nunca chegará para se viver. Então vamos agradecer pelo amanhã que está aqui, que acabou de acontecer, que está acontecendo. Agradecer a Deus esta oportunidade, este merecimento de estarmos todos aqui reunidos para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Amado Mestre Jesus, derrama sobre cada um de nós a tua sabedoria, que a gente possa compreender, Pai, os teus ensinamentos de hoje e refletir. Que o Senhor esteja conosco hoje e sempre. Meus amigos, a reflexão do livro Otimismo Todo Dia de hoje é a de número 91, que diz o seguinte: a alegria que se demonstra é força contra a tristeza e o medo. Ao abrir-se num sorriso, você encaminha a alegria em direção aos outros e também a si mesmo. É como se dissesse estar contente consigo mesmo, com a vida, com eles, com Deus. O sorriso que vem do mais profundo sustenta a mente, a semelhança do combustível que sustenta o motor. Por isso, não se feche, nem seja indiferente ao sorriso dos outros. Eles demonstram uma alegria que precisa encontrar ressonância para continuar existindo. Sorrir é mostrar que vale a pena viver. É isso, meus amigos. Nós estamos vivos no corpo físico e vivo no mundo espiritual, porque o espírito é eterno. Então vamos sorrir sempre. Sempre sorrir e agradecer. Bom, o capítulo de hoje do Evangelho é o 17. Sejam perfeitos. E o item é o 11. Cuidar do corpo e do espírito. É uma mensagem do Espírito Protetor Georges. Uma mensagem lá do ano de 1863, em Paris. Georges disse o seguinte: será válido ao homem maltratar o próprio corpo para buscar a purificação de seu espírito? Para responder essa questão, me apoiarei em princípios básicos, demonstrando a necessidade de cuidar do corpo. O corpo influi sobre a alma de uma maneira muito importante, conforme esteja sadio ou doente. Precisamos considerar a alma como uma prisioneira do corpo físico. Para que a alma viva, se expanda e chegue mesmo a criar as ilusões de liberdade, o corpo tem que estar sadio, disposto e forte. O corpo e a alma devem manter o equilíbrio entre suas aptidões e necessidades tão diferentes. O segredo está justamente em achar esse equilíbrio. Aqui, dois sistemas se defrontam: os dos ascetas, que não dão nenhuma importância ao corpo, e o dos materialistas, que querem negar a alma.
dois sistemas violentos e insensatos, tanto um quanto o outro. Ao lado dessas duas grandes correntes do pensamento, existe um grande número de pessoas indiferentes, que sem convicções e sem afeições, amam com frieza e não sabem aproveitar a vida. Onde está, então, a sabedoria e a ciência de viver? Em lugar nenhum. Esse problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando as relações que existem entre o corpo e a alma, ensinando-lhe que é preciso cuidar dos dois, pois que um depende do outro. Amem a alma, mas cuidem também do corpo, que é seu instrumento. Ignorar as necessidades que a própria natureza indica é desconhecer a lei de Deus. Não castigue o corpo pelas faltas que o próprio livre-arbítrio os leva a cometer, pois são tão responsáveis por elas quanto um cavalo mal guiado o é pelos acidentes que causa. Por acaso serão mais perfeitos se martirizarem o corpo e continuarem egoístas, orgulhosos e não praticando a caridade para com o próximo? Não. A perfeição não está nessa tortura. Ela encontra-se nas reformas que conseguirem impor ao seu espírito e não ao corpo. O espírito precisa ter o egoísmo e o orgulho dobrados, humilhados, dominados, pois esse é o meio de torná-lo mais dócil à vontade de Deus. É também o único caminho que o conduzirá à perfeição. George, um espírito protetor, Paris, 1863. Que assim seja. Pois é, meus amigos, tudo na nossa vida precisa estar em equilíbrio. Portanto, nosso corpo e nossa alma, eles precisam andar juntos, em perfeita harmonia. Como disse nosso amigo George. Infelizmente, vimos até hoje pessoas que só pensam em alimentar a alma, como os ascetas, né? Que só pensavam no lado espiritual. Como também tem pessoas que só querem ter o corpo físico perfeito. Para quê? Para saírem por aí mostrando como se fosse uma vitrine. E ainda tem aqueles, né, que destrói o corpo se maltratando em nome de uma religião. Então, como disse George, será válido tudo isso apenas por um orgulho ou capricho? Meus amigos, o nosso espírito, ele é eterno. E ele precisa do corpo físico enquanto nós estivermos encarnados. Porque nós precisamos passar por provas e expiações aqui neste planeta. Mas o nosso corpo, sem o espírito, ele não sobrevive. Ou seja, o espírito sobrevive sem o corpo físico. Porque quando nós desencarnamos, nós retornamos como espírito para o plano espiritual. A nossa verdadeira morada, a nossa casa. Então, o espírito ele é eterno, ele vai. O nosso corpo não. Enquanto o espírito, a nossa alma, não está no corpo, o corpo não sobrevive. Ele vai ser enterrado e acaba. Os vermes vêm e comem nosso corpo. Então, por isso que os espíritos de luz e os espíritos superiores pedem o tempo todo
que possamos ter equilíbrio entre o nosso corpo e a nossa alma, para que os dois possam estar sempre em harmonia, andando juntos. Vamos pedir a Jesus que a gente possa compreender isso. Precisamos cuidar tanto do corpo como da nossa alma. Infelizmente, muitos cuidam mais do corpo e esquecem a alma. Aí, mais tarde, quando deixar esse corpo, é que vão se arrepender. E aí será tarde demais. Que Jesus tenha misericórdia de cada um de nós, nos mostrando o caminho certo. Que possamos ouvir as sugestões dos nossos mentores espirituais. Nós temos é que agradecer a Deus tudo o que temos. Agradecer pela vida, pela alma, pela comida que temos todos os dias na nossa mesa, porque muitos aí não têm. Ficam rogando e pedindo a Deus que alguém traga um prato de comida para que possam comer. Muitos têm belas casas, outros não têm nenhuma. Mas tudo na vida tem um porquê. Só temos é que agradecer a Deus a oportunidade e a experiência que estamos passando em nosso corpo físico. Porque tudo isso faz parte de uma programação espiritual. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos pela mensagem de hoje. E te pedimos, Pai, muitas bênçãos sobre cada um de nós. Principalmente aqueles que se encontram doentes do corpo e da alma. Aqueles que ainda não vos conhecem. Que assim seja. A reflexão final de hoje, meus queridos, disse o seguinte: o perdão é um sentimento sublime. Quando perdoamos, somos acariciados pelo alto, como uma paz imensa em nosso coração. Haverá momentos em que a mágoa será maior que a força que temos para perdoar. Mas é neste instante que podemos nos tornar grandes aos olhos do Pai. Pois quando o perdão sobressair a mágoa, estaremos nos tornando melhores. O perdão faz bem para quem o recebe, mas o maior beneficiado é quem perdoa, porque se livra dessa angústia em seu coração. Sempre é possível perdoar, seja qual for a situação. Perdoe e verá como é bom estar em paz. Paz e luz para todos nós. Que assim seja, assim é e assim será. Graças a Deus.